Fala, seu aluno, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Bom, nesse vídeo nós falaremos aí sobre a fórmula geral para o gradiente dessa função, né? Como nós vimos aí nos vídeos anteriores, nós temos a função do vetor separação, certo? Nesse caso aqui, nós temos o módulo, né? O módulo do vetor separação, certo? E está sendo elevado a n termos, né? Bom, a questão pede aí do item C que a gente formule essa fórmula geral, né? Nos vídeos anteriores, para quem está caindo aqui de paraquedas, nós trabalhamos aí o item A e o item B, certo? Então, para que você possa entender como foi criado esse vetor separação, peço a vocês que voltem lá no vídeo anterior para entender o que nós faremos aqui no item C, certo? Então, a questão pede para a gente considerar, né, R como sendo o vetor separação de um ponto fixo, né? Nosso ponto fonte, né? Que ele diz que é x', y', z', até o ponto de observação, que é x, y, z, e que R é o seu comprimento, ou seja, o seu módulo, né, o seu tamanho, ok? Bom, então ele quer que a gente mostre qual é a fórmula geral para o gradiente dessa função aí, certo? Então, antes da gente iniciar, peço a vocês aí que me ajudem, né, da forma que eu estou ajudando. Como é que eu faço isso, professor? Deixa o like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, certo? Para o YouTube entender que vocês estão gostando do canal, que o canal está fazendo com que vocês cheguem aí no ápice, na zeugma, na zênite aí do conhecimento de vocês, certo? Então, sem mais delongas, vamos resolver essa questão. Bom, como é que a gente vai criar uma equação geral para essa função aqui? Inicialmente, nós sabemos que o vetor separação, como a gente definiu, né? Ele é x menos x' na direção x, ok? Mais y menos y' na direção y versor, certo? O que seria esse vetor unitário, né? Acho que a gente trabalhou os vídeos anteriores e eu não defini com vocês, né? O vetor unitário nada mais que um vetor que aponta radialmente para fora desse espaço, certo? E o módulo dele, o tamanho dele, né, é sempre 1, ok? Então ele é um vetor radial que aponta para fora, certo? Só para a gente deixar claro, né? Então nós temos aqui também z menos z' na direção z versor, ok? Então aqui nós temos o nosso vetor separação, ok? Ok, vamos deixar bem claro aqui. E ele fala também que o R, que é esse aqui, é o seu comprimento, é o seu módulo. Então, a gente precisa do módulo desse vetor separação, né? Vamos criar o módulo para o vetor separação. Então, o módulo dele será, né? O módulo dele será o quadrado, né? O quadrado de x menos x' ao quadrado. Como é um módulo, a gente está criando uma função escalar, então nós vamos eliminar as coordenadas, né? Os versores. Mais y menos y' ao quadrado. Também z menos z' ao quadrado, ok? Então aqui nós criamos o módulo do vetor separação, ok? Vamos registrar aqui. Bom, aqui nós temos o módulo do vetor separação, certo? Agora, a gente precisa criar uma fórmula geral para essa função aqui.
quando o gradiente está sendo operado a ela, né? O que é que o gradiente faz? O gradiente ele vai me dar um vetor no ponto da direção do aumento máximo dessa função, certo? Então, vamos criar essa fórmula, né, geral para esse vetor. Logo, nós temos o gradiente do módulo do vetor separação elevado a n, ok? Então, ficaria dessa forma. O gradiente aqui, nós sabemos que ele é a parcial. Vou colocar até uma seta aqui para indicar que o gradiente é um vetor, né, na direção x. Para que o vídeo não fique longo, nós vamos fazer apenas em uma direção e, consequentemente, nós incluiremos as outras direções. Vocês vão entender o que eu estou falando. Bom, sabendo que isso aqui também tem as outras direções, vou colocar esses pontos aí representando. E isso multiplicando essa função escalar aqui, né? Está elevado a n termos, certo? Então, nós temos aqui isso aqui, certo? Coloca ele aqui por completo, né? Pronto, ele está multiplicando isso aqui. Como é que a gente faz a parcial de uma função que está elevada a um expoente? Regra da cadeia, né? Então, como a gente vai fazer apenas em relação a x, sabendo que nós temos as outras direções, vai ficar o seguinte. A parcial, né, disso aqui será a parcial disso aqui em relação a x. Regra da cadeia, ó. Eu tenho um n aqui, ele desce, né? Que multiplica o próprio módulo do vetor separação. Nós repetimos, né? Porque nós estamos derivando parcialmente a função de fora. Repete a de dentro, foi o que a gente fez, certo? E aí, lembra que na derivada a gente subtrai uma unidade, né, do expoente. Beleza. Feito isso, vamos agora fazer a parcial de dentro, né, desse vetor separação. Ficaria parcial em relação a x do vetor separação, né, de dentro. Agora, percebam que ao fazer a parcial de dentro, a gente acaba eliminando o expoente n, né? Então, se nós temos isso aqui elevado a 1, eu posso dizer que eu tenho o meu módulo do vetor separação definido como esse aqui, ó. Certo? Ou seja, eu passo esse expoente como radical, né? Ok? Posso transformar o meu radical dessa forma aqui, ó. Elevar 1 sobre 2, né? Propriedades exponenciais, certo? E aí encontraremos o nosso módulo do vetor separação. E é isso que nós vamos fazer, certo? Porque quando a gente faz a parcial em relação a x do módulo do vetor separação, o n não aparece. Porque nós já trabalhamos ele na regra da cadeia. Logo, eu tenho apenas a parcial do meu vetor separação, que a gente sabe que é aquele camarada lá. Certo? Então, a parcial do vetor separação vai ficar assim, ó. Vai ficar assim. Isso aqui vamos substituir, né? Por quem?
por x menos x' ao quadrado, certo? E isso aqui nós sabemos que existem as outras coordenadas, certo? Ok? Vamos colocar para que não confunda, né, vocês. Então, nós temos y menos y' ao quadrado mais z menos z' ao quadrado e fecho cocheto. Ok? Então, nós temos aí o nosso vetor separação. Lembrando que, como eu tenho ele sem estar elevado ao quadrado, então significa que o meu radical passou lá para o outro lado, né? Então, nós temos isso aqui, ó, em 1/2, certo? Ok. Bom, continuando, nós vamos ter tudo isso aqui e agora vamos aplicar a parcial em relação a x do nosso vetor separação, nosso modo do vetor separação, né? E como é que vai ficar isso aqui, né? Como é que vai ficar isso aqui? Bom, regra da cadeia, função de fora, né? Primeiro, temos 1/2, que multiplica toda essa função, né? Nós estamos repetindo, né? Estamos repetindo a função, ok? Deixa eu diminuir aqui um pouco. Pronto, estamos repetindo a função, certo? Aqui vai ficar 1/2 menos 1. Nós estamos tirando uma unidade do expoente. Pronto, feita a função de fora, repetiu a de dentro. Agora vamos fazer a parcial dentro, né? E a parcial dentro, nós temos aqui, ó, esse 2. Os z e o y, ele é 0, né? Não está relacionado a x. Logo, só temos esse camarada aqui. Então, da mesma forma, ó, regra da cadeia, 2, repete a de dentro, né? X' e repete a de fora, né? Regra da cadeia, né? Função de fora, repete a de dentro e parcial de dentro em relação a x. Isso aqui, em relação a x, vai me dar 1. Logo, a gente ficaria com a função dessa forma aí, certo? E isso aqui a gente pode simplificar, né? Podemos simplificar. Lembrando que esse x aqui, ó, essa parcial de x, ele vai me dar na direção x, né? Não podemos esquecer que estamos criando um vetor com a função escalar, certo? Então, vamos lembrar isso aí, né? Ok? Pronto, a direção x, certo? Beleza. Continuando aqui, vamos repetir aqui toda essa parafernália, né? Aqui, ó, essa aqui, né? Ok. Simplificando, esse 2 aqui desaparece. O que nós vamos ter aqui, ó, 1/2 menos 1. Nós temos 1 menos 2, né? 1 menos 2, fazer direito aqui, dividido por 2, isso é igual a menos 1/2. Logo, menos 1/2, eu vou inverter a função, para que nós tenhamos uma função positiva. Vou fazer isso aqui, ó. Fazer isso aqui, certo? E elevar a 1/2 positivamente, certo? Vamos criar aqui
a reta da razão, né? Isso aí, nós vamos colocar o que sobrou aqui, ó, né? Esse camarada aqui. E tudo isso na direção x-versor, ok? Deixa eu diminuir aqui para ficar proporcional ao outro ali, né? Pronto, então fizemos a parcial na direção x. Agora eu quero que você perceba o seguinte: tudo isso aqui é constante, né? Tudo isso é constante. Eles vão aparecer dentro das outras variáveis, né? Tanto y menos y' como z menos z', certo? Então, para a gente agilizar o processo, vamos fazer o seguinte: vou pegar toda a equação, duplicar ela aqui e vou acrescentar os valores, né? Já que isso aqui vai aparecer em todas as parciais que nós faríamos, então vou colocar isso em evidência e acrescentar ali as outras, né? Certo? Lembrando que nós estamos acrescentando e as direções também, né? Porque nós estamos criando o vetor através do gradiente dessa função escalar, certo? Então, afastar aqui, vamos afastar aqui o x menos x', né? O x, ele vem junto, né? Ok? E vamos acrescentar as outras coordenadas, né? Mais y menos y' na direção y-versor, mais z menos z' na direção z-versor, certo? Vou pegar isso aqui, aumentar um pouco, diminuir, vamos aumentar um pouco essa reta, né? Certo. Então ficaria dessa forma aqui, né? Ok? Então, o que a gente fez foi colocar esses valores que apareceriam em todas elas, todas as coordenadas, quando calculadas as parciais, né? E evidenciar. Logo, a gente ficou com um valor aqui, ó, somatório nas direções de x menos x', y, y' e z', cada um em suas direções. Agora, nós podemos aí finalizar nossa fórmula geral. Logo, né? Logo, ou dessa forma, nós temos isso aqui, certo? Será igual o gradiente da função do módulo do vetor separação elevado a n será igual a n, que multiplica o módulo do vetor separação elevado a n menos 1 e multiplica isso aqui, ó. Agora, quem é isso aqui? Isso aqui, ó, é o nosso próprio vetor separação, percebem? Aqui, ó, é o nosso vetor separação, né? Aqui, ó, onde a gente definiu, né? Ó. E lá embaixo nós temos, ó, o módulo do vetor separação, certo? Então,
nós podemos dizer que aqui eu tenho o vetor separação pelo módulo do vetor separação ao quadrado, né? Porque todas as variáveis estão elevadas ao quadrado, elevado a 1 sobre 2. Isso aqui será igual a isso aqui, certo? A isso aqui só. Nós vamos fazer o produto aqui, ó, né? 2 vezes 1 sobre 2, nós vamos ter 1, né? Vamos ter 1, ok? Então, ficaremos com esse resultado. A gente lembra que isso aqui é o vetor unitário, né? É um vetor unitário que aponta radialmente para fora. Então, vamos substituir, né? Certo? Logo, a nossa equação geral, ficaria da seguinte forma. Nós temos isso aqui, que multiplica o vetor unitário, né? Do vetor separação, certo? Então, essa é a nossa equação, nossa fórmula geral para o gradiente da função do módulo do vetor separação elevado a n. Beleza, aluno? Bom, espero que vocês tenham gostado, tenham curtido. Deixe seu like, né? Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, ajude o canal de educação, divulgue, vamos evoluir o país, certo? Então, valeu, monstro, fique com Deus, boa sorte e até o próximo vídeo.